Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo este áudio ou assistindo a este vídeo em nossas redes sociais, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar o seu relacionamento com o Senhor, que há de restabelecer a sua fé e confiança, que há de combater o medo que habita no seu coração. Por falar em medo, este é o grande propósito em orações, combatendo o medo. Muitos grandes homens da Bíblia tiveram medo. As circunstâncias da vida às vezes são assustadoras e é natural ficar com medo. Podemos ter duas reações perante o medo. Primeiro, deixar que nos domine, ou segundo, entregar a Deus. As pessoas que se deixaram dominar pelo medo na Bíblia mostraram que não confiavam em Deus e se deixaram cair no pecado. Mas as pessoas que entregaram o medo a Deus tiveram vitória. Quando você está com medo, lembre-se, Deus é muito maior e Ele está cuidando de você. Peça coragem a Deus e confie no seu amor. Deus vai lhe ajudar a superar o medo. E hoje, neste 10º dia, neste grande propósito em orações, combatendo o medo, trago para leitura e reflexão o livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. E a palavra diz: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que Deus traz para a sua vida. Vamos lá. O que significa seja forte e corajoso? Seja forte e corajoso foi a declaração de encorajamento que Josué escutou do próprio Deus. Ao dizer que Josué deveria ser forte e corajoso, Deus estava animando e fortalecendo o líder hebreu que havia recebido a responsabilidade de conduzir o povo de Israel na conquista da terra prometida. Esse encorajamento é tão importante e emblemático que Deus o repete 3 vezes seguidas a Josué. Josué capítulo 1, dos versículos 6 a 9. De fato, essas palavras certamente foram muito significativas a Josué. Deus lhe falou que ele deveria ser forte e corajoso num momento decisivo da sua vida. Moisés, o homem que havia sido usado por Deus como instrumento para libertar o seu povo do Egito, havia morrido. A situação realmente era complicada, pois, aos olhos humanos, Israel tinha ficado sem liderança justamente na ocasião que deveria ser o clímax de uma história de 4 décadas de peregrinação. Se a vida no deserto tinha sido difícil, o desafio em Canaã parecia ser ainda mais complicado. Como uma caravana que era basicamente nômade, poderia tomar as equipadas e protegidas cidades cananitas. E pior, tendo acabado de lamentar a morte de sua maior referência? Foi nesse contexto que Deus levantou Josué como instrumento para fazer o seu povo herdar a terra que havia prometido a Abraão. Por isso a exortação, seja forte e corajoso, foi muito apropriada. Vejamos nesse estudo 3 lições principais. E hoje eu trago 3 lições principais que podemos aprender com as 3 vezes em que Deus exortou a Josué a ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso para cumprir sua missão. Deus disse a Josué: seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Josué capítulo 1, versículo 6. Deus encorajou Josué a cumprir a sua tarefa futura. A missão que Josué havia recebido do Senhor não era fácil. Ele foi comissionado pelo Senhor a conduzir
Israel a usufruir da promessa divina feita aos seus antepassados, e isso incluía entrar na terra, derrotar os inimigos que ocupavam aquele território e se apossar da herança prometida por Deus. Definitivamente, ser escolhido do Senhor não significa ter uma vida fácil, tranquila e ociosa. Desfrutar da bênção do Senhor é se deleitar na certeza de suas promessas, não implica necessariamente uma vida de passividade. A soberania divina não substitui a responsabilidade humana. Sim, Deus é fiel à sua palavra e cumpre sua promessa, apesar da debilidade humana, mas, ao mesmo tempo, em sua providência. Ele também usa o serviço dos homens como um meio através do qual seus propósitos soberanos são cumpridos. Por isso que, diante das promessas do Senhor, Josué precisou ouvir que ele deveria ser forte e corajoso. Charles Spurgeon diz que Josué jamais deveria usar a promessa como um sofá sobre o qual poderia se espalhar em indolência, mas ele deveria usar a promessa como um cinturão para fortalecer seus ombros ao preparar-se para o trabalho que se encontrava diante dele. Como explica Weiserberg, antes que Deus pudesse cumprir suas promessas, porém, foi preciso que Josué exercitasse sua fé e que fosse forte e corajoso. Nesse sentido, a promessa do Senhor deve ser um estímulo a uma vida de trabalho, não um motivo para uma vida desocupada. Em Cristo, Deus nos deu toda sorte de bênçãos espirituais, mas devemos com força e coragem nos apropriar dessas bênçãos pela fé. Como ainda observa Webster, o Senhor colocou uma porta aberta diante da igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Agora cabe a nós o dever de passar por essa porta pela fé e se apossar de novos territórios para o Senhor. O segundo ponto, seja forte e corajoso, zelando pela palavra de Deus. Deus também disse a Josué: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesseis de falar deste livro, da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Força e coragem, a palavra de Deus, não passam de esforço tolo e atitude inconsequente. Josué devia ser forte e corajoso, ao passo que estivesse agindo rigorosamente conforme toda a lei de Deus. Martin explica que a lei de Deus é a sua palavra revelada, é entretecida na história da salvação e impregnada com atos redentores de Deus em favor de seu povo. O servo de Deus só pode ser eficazmente forte e corajoso se a sua vida estiver alicerçada na palavra de Deus, se nela ele meditar dia e noite e não se desviar de seus mandamentos de forma alguma. O Weiserberg diz que a força e a coragem de Josué foram resultados de meditar na palavra de Deus, de crer nas suas promessas e cumprir os seus mandamentos. O salmista expõe essa mesma verdade quando escreve que bem-aventurado é aquele que tem sua satisfação na lei do Senhor e nele medita dia e noite, diferentemente do ímpio, que é como uma palha frágil que o vento leva embora. O homem justo é como a árvore forte, imponente e vistosa plantada à beira de água corrente. Salmo, capítulo 1. E por último, não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Por fim, o Senhor disse a Josué: não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. Aqui está a grande explicação sobre
como alguém pode cumprir essa exortação divina e ser forte e corajoso nesta vida. Isso quer dizer que Deus não ordena que o crente seja forte e corajoso e depois o abandona à sua própria sorte. Ele não apenas diz, seja forte e corajoso, mas também diz, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Podemos ser fortes e corajosos porque o próprio Deus é quem nos capacita, nos fortalece e nos guia. Ele é quem habita o seu povo a cumprir os seus preceitos. Bem lemos no livro de Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8, versículo 10. Além disso, a Bíblia revela claramente o motivo pelo qual nossa força não se desfalece e nossa coragem não esmorece. Ele, o Senhor, os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 8 e 9. Portanto, sejamos fortes e corajosos. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes em nossa vida somos confrontados com situações que nos fazem temer? Começamos a pensar se seremos capazes de cumprir nosso chamado e à medida que Deus vai trabalhando em nosso coração e percebemos que somos responsáveis por uma missão. O medo começa a querer entrar em nosso coração. E assim como Josué, ficamos receosos se conseguiremos cumprir com o propósito que nos foi dado. O medo de fracassar muitas vezes é tanto que nos esquecemos de um detalhe extremamente importante e é justamente este detalhe que garantirá a vitória daquilo que Deus nos propôs. Deus é o principal interessado no cumprimento da sua palavra. O desejo do nosso Pai é a salvação de todos os homens. Se Ele nos deu uma missão, certamente estará conosco todos os dias, nos guiando e orientando através do Espírito Santo que habita em nós. Não devemos parar diante das ansiedades, temos que prosseguir, porque é Ele que abre o caminho. O homem tem um grande problema em querer racionalizar todas as situações, principalmente na tentativa de ter o controle, mas ao fazer isso, percebemos nossa impotência e começamos a achar que nada irá dar certo e corremos o risco de perder nossa fé. É justamente o que Satanás quer que pensemos, e ele com certeza irá contribuir com pensamentos de fracasso para nos fazer parar na tentativa de impedir o cumprimento das promessas de Deus. O medo sempre vem, mas depende de nós como ele irá agir em nossa vida. Devemos rejeitá-lo e olhar para o alvo, olhar para Deus, que vai à frente preparando o caminho e nos orientando como fez com Josué. Pois Deus, além de mandá-lo se esforçar e ter bom ânimo, deu outra chave para ele conseguir cumprir o seu chamado. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículo 8. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez aprendemos que a única maneira de conseguir prosseguir é guardando a palavra de Deus e meditando nela o tempo todo, pois somente assim prosperaremos em nossa caminhada. Se Deus tem colocado sonhos em seu coração que pareçam ser maiores do que você possa administrar, não se preocupe, porque Ele já cuidou de tudo e irá te ajudar, pois aquele que deu seu próprio Filho por amor a nós não irá te desamparar. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Josué capítulo 1, versículo 5. E eu encerro o 10º dia deste grande propósito em orações com o seguinte pensamento: a palavra do Senhor é clara para todos os seus filhos. Ele falou: seja forte e corajoso. Não temas, pois o Senhor é contigo,
Muitas vezes deixamos o medo, a ansiedade tomar conta de nossa vida. Dificultamos o que é fácil e simples. Devemos confiar mais no poder de Jesus e na sua palavra. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, por nós termos em quem confiar nesse mundo tão vazio, tão escuro, tão obcecado pela ganância, pelo sucesso, pelo status das redes sociais, pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba, pela arrogância. Seja conosco para que possamos ser fortes e corajosos em nossas adversidades da vida e corajosos em levar sua palavra verdadeira, doce e pura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.